Vamos lá, de novo, tentando aqui de novo, estávamos com problema de conexão lá com o professor Daniel. Agora vamos ver se vai dar certo, agora vai dar certo. Letícia, sejam bem-vindos, pessoal que está chegando. Agora quando o professor Daniel aparecer aqui, a gente tenta de novo transmitir ao vivo. Marcos, vocês estão me vendo e ouvindo bem aqui. É na hora que a gente foi dividir a tela, vamos ver agora. Agora vai dar certo. Transmitir ao vivo com... Sim, tudo certo? Aguardando, professor Daniel. Conectando. Agora foi. Agora sim. Tem que ser com emoção, né? Senão... Não é? Tudo certo, ontem palestra, um monte de gente. Então... A live não funciona. É. Ai, que alegria conversar com você. Alegria. Ok, isso, alegria toda minha, obrigado aí pelo convite. Ontem estivemos juntos aí, foi um sucesso, foi maravilhoso ontem, né? E hoje estamos aqui. Muito bom, né? Que alegria, muito bom. Tava falando, vou falar de novo, né? Queria que você... Falei um pouco aqui da sua apresentação, né? Educador e gestor, especialista em formação de professores em didática e gestão educacional, com MBA em gestão de pessoas e coaching, professor universitário das faculdades FAM Padrão, que a gente estava lá ontem, né, com a palestra online com a CEMAIS, que foi muito bacana, né, incrível o trabalho que você está fazendo lá na faculdade, né, todo mundo teve até apresentação artística antes da palestra. Sim. Muito bom mesmo. Essa educação viva, né, que a gente fala, né, colocar, e aí as metodologias ativas é o tema de hoje. E aí você colocou mais, entusiasta por metodologias ativas, storytelling, goiano por natureza e apaixonado por sua cultura, voluntário em ações sociais e coordenador do grupo de voluntários Mais Amor, por favor. E você Isso foi mesmo. Meu aluno querido do IPOG, né? Então... No curso de metodologias ativas, por isso que a gente vai trazer esse tema, né? Como é que é? Isso. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como foi chegar até as metodologias ativas, né? E como você usa isso mesmo na crise, mesmo à distância, como é que é possível, né? Quais são aí os desafios e as possibilidades? Sim. Então, eu entrei na docência, na verdade eu falo que não foi eu que escolhi a docência, né? A docência que me escolheu. Então, após muitos anos aí, trabalhando em outras áreas, sempre tinha aquela oportunidade de eu ir para a docência. E aí foi quando, depois da conclusão do curso, né, em tecnologia e gestão de recursos humanos, eu resolvi fazer uma especialização, né, de gestão de pessoas e coach. Inclusive, temos aí uma colega minha que estudou comigo aí, está aqui também, bem-vinda. E ali eu tive uma matéria relacionada à docência e acabei fazendo um curso junto com a nossa amiga professora Gláucia, né? E aí pronto, aí, como se diz, aí lerdei para a docência, não teve como. Não teve jeito. Não teve jeito de fugir. E logo em seguida eu entrei com a especialização, né, dentro da área de docência, né, de formação de professor de didática e gestão educacional, e a partir daí as coisas começaram a acontecer na minha vida de forma muito rápida, né, e inclusive a parte de metodologias ativas foi aquilo que mais me agradou, né, e aquilo que mais combina comigo em sala de aula. Então, foi aí que nasceu toda a história do professor Daniel. Olha, que bacana. Como é que você descobriu as metodologias ativas, Daniel? Eu estou falando com a culpada. Ah, é? Estou
falando com a culpada, mas ótimo. Então, na verdade, assim, no início não se sabia muito o que era essa metodologia ativa, né? E depois foi a partir daí que eu comecei a ter esse interesse, a fazer essa busca, essa pesquisa, né? Até mesmo o próprio tema metodologias ativas é o tema do meu artigo, da minha especialização, né? Então, foi quando eu comecei, de fato, a fazer uma busca mais incessante, assim, dentro dessa área, e que eu me encantei que hoje eu pego todo o meu entendimento teórico dessas metodologias ativas e aplico em sala de aula. Até então era de forma presencial, né? E agora, com essa pandemia, acabamos tendo que nos reorganizar, nos readaptar ao processo do ensino híbrido, né? Que é essa questão remota, essas questões online, e como a metodologia ativa, ela vai trabalhar de forma a agradar o nosso alunado, né? A fazer com que ele se sinta mais interessado, né? Em buscar, porque é novo para todo mundo. Então, todos nós aí passamos a se tornar mais resilientes, né? Com esse processo, né, que é exatamente essa capacidade de adaptar, até mesmo evoluir aí com as adversidades. E maior adversidade do que nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Então, é de extrema importância para nós, educadores, e quanto sociedade também, sermos resilientes, entender essa mudança e evoluir a partir dessa adversidade. E a metodologia ativa em sala de aula, ela traz um pouco desse processo. E tem algumas, dentro desse processo das metodologias, eu gosto muito de trabalhar alguns pontos importantes, né? Eu, quanto educador, né, na parte ali, como se eu estivesse gerindo aquela sala, mesmo que ela seja de forma online ou presencial. O primeiro ponto que eu acho fundamental é nós, quanto educadores, temos empatia. Sim. Né? Eu acho que a empatia, ela é fundamental dentro desses processos das metodologias ativas, no sentido da gente sentir também, né, como se a outra pessoa estivesse também. Então, para os nossos alunos, às vezes, é basicamente tudo novo, né? De uma certa forma, eles estavam acostumados, até mesmo dentro de um processo presencial. Eles escolheram um processo presencial e eles tiveram que ser resilientes, se adaptar a um processo remoto, né? E aí, cabe a nós, professores, nós, educadores, termos essa empatia. E se nós estivéssemos do outro lado? Qual seria a nossa visão, a nossa experiência dentro desse processo? E isso também é muito fácil da gente contornar esses processos, até a gente chegar ali na metodologia ativa, através de uma boa conversa, né? Eu acho que o diálogo, ele é importante, né? Nós sabemos conversar com os nossos alunos, seja ele do ensino superior, seja ele do ensino da primeira fase, segunda fase, e o professor também ter essa abertura, dessa empatia, dessa conversa com os próprios pais, né? Para aí sim a gente chegar dentro desse contexto das metodologias ativas, né? Hoje, dentro das minhas vivências em sala de aula, eu utilizo, né, muito a questão da sala de aula invertida, né, que eu acho que é uma metodologia fantástica e que está, de uma certa forma, grudada ali, sabe, junto ao processo do ensino híbrido. Ontem a gente até havia feito um comentário relacionado a isso, né? Porque quando a gente já leva algo para o nosso aluno, ele vai se sentir pertencente daquele conteúdo. E aí o ambiente virtual, ele passa a ser um ambiente de crescimento, né? Onde a gente pode gerar um senso crítico do nosso aluno, onde que nós podemos despertar nele novos interesses. E a partir desse processo,
criar esse diálogo ativo, né? E não ser aquela sala de aula remota, online, que seja, de uma forma muito automática, ou seja, o professor sendo 100% conteudista, né? E isso esse processo de mudança que eu acho importante, né? É o professor, né, o educador que ali está, sentir a importância de se inovar. E temos várias possibilidades. Nós temos alguns modelos prontos de metodologias ativas, mas por que não o professor criar? Aí entramos em um outro processo, que é dentro das metodologias ativas, é o professor, o educador, ele ser criativo, né? E essa criatividade, ele tem que buscar, ele tem que se transformar, né? Ele tem que mudar o seu conceito, quebrar alguns paradigmas que ele tem com relação ao processo da educação e entender que juntos se pode ser feito uma educação melhor. E aí a gente pode, sim, criar novas metodologias, não simplesmente seguir alguns padrões aí pré-determinados, mas inventar, sabe? Criar novas estratégias. Então, hoje, as metodologias ativas em tempo de pandemia exige muito mais de nós educadores do que propriamente dos alunos. Porque é nós que precisamos nos reinventar, de buscar novas estratégias, de buscar novas soluções para que a gente possa apreender, nem empreender, apreender a atenção daquele aluno. E aí fazer uma construção coletiva desse processo, né? Então, essas metodologias, eu acredito que seja essa a grande transformação. Muito bom. E como é que, mas não é tão simples, né? Às vezes os professores falam, mas é difícil, os alunos não participam. Como é que você consegue, conta pra gente, você dá aula nos cursos, em vários cursos, né? Eu sei que no de pedagogia, sim, mas em outros cursos também. E pedagogia, Pedagogia, administração e contabilidade. Então, e como é que você consegue aí esse engajamento dos alunos? Que todo mundo pergunta, né? Como é que é possível? Os alunos não prestam atenção, não estão nem aí. Tem muito essa conversa, né? De que o aluno não se envolve, o professor prepara a melhor aula, mas o aluno não dá valor. Como é que você consegue aí todo esse engajamento e essa participação nas suas aulas? Parceria. Eu acho que o professor, nesse momento, como eu falei, ele tem que quebrar esse paradigma, né? Do que eu sou o detentor do conhecimento. Ok, estudamos para isso, se escolhemos ser educadores, nós temos por obrigação ter esse conhecimento. Mas acho que quando a gente cria uma parceria com nossos alunos, isso se torna mais fácil, né? Buscar um novo olhar do nosso aluno, e ele vê que eu, quanto professor, quanto educador, eu estou trabalhando para a melhora dele, para contribuir com ele, né? E aí quebrar também um pouco aquela questão, aquela barreira do eu vou dar aula. Não, eu vou fazer a aula, né? E de que forma que eu vou fazer essa aula? Construindo, né? Criando essas estratégias. Então, acho que essa parceria, eu, professor, com o meu aluno, se torna fundamental nesse processo. Muito bom. Então, a aula não está pronta, por mais que a gente planeje a aula, que a gente pense nas atividades, ela não é 100% pronta. Não, até eu brinco muito com os meus alunos, que é algo que eu digo muito em sala de aula com eles, brinco até com eles, falo assim, o que vem primeiro, o plano ou o planejamento? Uhum. Aí alguns ainda falam assim, o plano. Não, vamos organizar? Vem primeiro o planejamento, e ali você pode ter vários planos, né? Você pode ter várias cartas que você pode jogar ali e tornar aquele ambiente virtual de uma forma mais alegre, de uma forma mais interativa, criando cenários, criando estruturas, né, para que você possa chamar o aluno, a atenção daquele aluno.
vamos imaginar aí que vamos ministrar um conteúdo, o aluno ele não sabe o que é que vai estar aqui por trás. Ele sabe que o professor vai chegar em sala de aula e vai ministrar aquele conteúdo. Ótimo, até mesmo porque esse conteúdo, através da sala de aula investida, ele já vai ter esse conhecimento. Mas qual que é aquela cereja do bolo? O que aquele professor ele pode fazer de diferente para chamar a atenção daquele aluno? Então, eu acho que é você criar essa parceria com ele, despertar no seu aluno o interesse dele falar assim, eu quero assistir a aula do professor Daniel. Eu vou correr, eu vou acelerar os processos aqui, porque eu não posso perder a aula do professor. E é isso que é o interessante, porque eles sabem que dia após dia, aula após aula, algo novo está por acontecer. Não somente um entendimento de um conteúdo, mas o ambiente todo. Né? Então, acho que essa parceria é fundamental para esse processo. Uhum. A Karina está aqui falando que inventar estratégias são fundamentais, mas não está sendo fácil, porque ela mora na Inglaterra e vejo que a minha filha perdeu muito, pois sempre estava de mãos levantadas para perguntar. No pós-pandemia isso morreu. Como é que é possível, né, a gente estimular essa interação mesmo à distância, mesmo com as aulas online, né, com esse ensino remoto? Então, eu acredito muito, até uma estrutura que eu criei para mim, uma estrutura triangular. Até então, nós tínhamos ali o professor, né, mediador de todo o conhecimento, aluno ia para a sala de aula e ali acontecia. Só que agora, nesse processo entre o professor e o aluno, nós temos a família. Eu nem falo os pais, eu falo a família, né? Que a família, eu acho que ela tem sim que participar nesse processo todo agora de forma ativa. Então, não é simplesmente o professor trazer metodologias ativas, o aluno querer participar de forma ativa e a família. Né? Como que a família está interagindo com esse processo? Aí volto no que eu disse inicialmente. Tudo através de uma conversa, tudo através de uma parceria. Mas também não é eu, quanto educador, simplesmente exigir que aquela família participe sem eu ter conversado, sem eu ter mostrado para ele qual que vai ser essa nova estratégia, qual que vai ser essa nova metodologia, como que isso vai funcionar, e colocando para esses pais, para essa família em geral, a importância do trabalho em conjunto. Agora, eu não vou ser apenas eu, educador, o detentor desse conhecimento. Eu vou precisar de outras pessoas, né? Então, é uma via de mão dupla. E dentro dessa via, nós temos o nosso alunado. Então, nós temos os pais, né, a família em geral, nós temos do outro lado os professores, e nesse meio termo aí, nós temos o nosso aluno, que é o mais interessado de todo esse processo, que é a preocupação desses dois polos. Então, quando os pais e a escola, ela tem esse diálogo, ela tem essa conversa, os processos de ensino-aprendizado do nosso aluno se tornam melhor. Não somente da educação infantil, mas também do ensino superior. Além do ensino superior, nós já vamos trabalhar com uma outra vertente, que ali nós não temos os pais, né? Não temos a família ali, ou talvez possa até ter, né? Mas a ligação principal aí é entre o professor, a instituição de ensino, com o aluno ali no meio. Como que nós vamos criar esse elo de ligação? E tudo isso através de uma parceria, através de uma boa conversa, né? Através da empatia, resiliência, e assim vai. E olhar muito bem, né? Perceber muito bem como é que é a vida, né, desse aluno, né? Seja na educação básica infantil, você entender a família também, perguntar, ter esse canal de comunicação, acho que agora a gente viu que é essencial, né? Então, se eu vejo que o meu filho está triste, não está
conseguindo fazer as tarefas, não está entendendo, está passando muito tempo na frente do computador, das telas. Eu tenho que comunicar para a escola, olha, essa metodologia esse jeito que vocês estão ensinando não está dando certo. Que estratégia que a gente pode criar, né? Fazer quase que essa mediação mesmo, né? Comunicar o que está acontecendo. Sim, até mesmo porque o nosso aluno, ele é um material da nossa aula. Né? Ele é um material importantíssimo, porque tudo o que fazemos é pensando neles. Então, se eu vou criar uma estratégia, essa estratégia eu tenho que atingir o aluno A, o aluno B, o aluno C. E através dessa conversa, se não está atingindo um desses passos, cabe a família comunicar ao professor, olha, ele está um pouco ocioso, ele está um pouco triste, o que podemos fazer? E nós, quanto educadores, seja do ensino superior, seja da educação infantil, né, criar estratégias para que exista a participação. Infelizmente, nós sabemos que tem, né, uma grande parte da sociedade onde que o professor faz a tarefa, o pai, ele vai lá na instituição, pega a tarefa e entrega para o filho. Mas qual que é a participação ativa desses familiares nesse processo educacional? Será que a linguagem utilizada é de fácil entendimento para todos? Então, acaba que é uma junção de forças que vai construir um novo processo educacional. E esse processo, ele é importantíssimo, né? É um processo onde que exige a participação de todos. Não tem apenas um culpado. Se não der certo, todos seremos culpados. Né? Então, acho que é um processo de integração, né? Entre a escola, entre a família, porque o nosso aluno ele está ali naquele meio. E principalmente quando se trabalha com a educação infantil, como eu converso muito com as minhas alunas do curso de pedagogia, o aluno ali, ele simplesmente quer o quê? Ele quer aprender, ele quer se divertir. E por que não utilizar as metodologias ativas como um processo de diversão? Criar jogos, né, através do processo de gamificação, né, para que o aluno ele possa se interessar de uma outra forma, até mesmo porque hoje o nosso alunado ele vive muito conectado. Né? Então, é muito mais fácil para o nosso aluno entender todos esses processos. Então, criar essas estratégias eu acho fundamental. E eu tenho alguns autores, pesquisadores que falam que a gente devia levar essa experiência do Jardim da Infância, né? Que no Jardim da Infância a gente está, né? A curiosidade, a gente aprende com tudo as estratégias, né? Tudo vira motivo, né? Então é o desenvolvimento de uma lagarta até ela virar borboleta e todo o espaço ali da escola, do entorno, da casa, tudo é um motivo de aprendizado, de investigação. Sim. E com o tempo, e essa curiosidade, né, natural das crianças que vai sendo desenvolvida, né, pelos professores, mas que com o tempo a gente esquece disso. Né? A aprendizagem vira uma coisa chata, né? A escola fica uma coisa chata. Tal. Como é que... Eu sei que as suas aulas são muito interessantes, muito legais. Elas é bem dinâmica. Como é que você consegue levar isso mesmo para o ensino superior, né? Que eu sei, e aí, pensando também na realidade dos seus alunos, né? Muitos vão chegar cansados de um dia de trabalho, na sexta-feira à noite. Como tornar essas aulas ativas e estimulantes, né? Eu trabalho muito a questão da bonificação e afetividade, né? Eu acho que quando você bonifica aquele aluno, trazendo o lado afetivo dele, se torna fundamental. É trazer aquele aluno para esse processo construtivo. Como eu falei, eu não dou aula, eu faço aula. Então, eu busco estratégias, porque vai chegar num certo momento que o nosso aluno vai estar em sala de aula, que você olhar para ele e você fala assim, isso não vai funcionar. Então, eu tenho que buscar novas estratégias. É o professor ter esse olhar para os nossos alunos, né? É o olhar, conhecer o nosso aluno
entender que, às vezes, não é o momento para você utilizar a ferramenta X ou ferramenta Y, mas de você, às vezes, apenas conversar, né? Apenas dialogar, a criar ambientes mais construtivos. Então, no ensino superior, até brinco muito que os alunos, dentro da instituição que eu ministro aula, eu tenho um concorrente meu lá que chama Feirinha, né, que é bem próximo à instituição. E aí os alunos falam assim, professor, a gente não vai na feira sexta-feira, na sua aula. Não é culpa minha quanto professor, é porque aquilo que eu estou aplicando está tendo resultado. O ensino está sendo mais agradável do que simplesmente na feirinha, né? As feirinhas aqui em Goiás, você sabe como é que pamonha, espetinho, pastel, um monte de coisa assim. E assim, eu até faço essa guerra até que eu estou vencendo ela na sexta-feira, né? Então, por quê? Porque eu, quanto educador, busco levar para o meu aluno algo que seja interessante para ele. Que eu saia daquela mesmice aluno, professor e o quadro negro ali atrás. Eu não preciso usar aquele quadro. Eu não tenho a necessidade de usar aquele quadro. Se eu posso utilizar estratégias e metodologias que envolvam o meu aluno, que eu tire ele daquele senso comum. E, principalmente, eu, quanto educador, preparar aquilo que eu me proponho. Não é simplesmente eu chegar na aula, faltando 5 minutos para entrar em sala de aula. Uhum. Eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que preparar um ambiente para quando aquele aluno entrar na sala de aula, ele vê aquela movimentação, ele vai falar assim, hoje nós temos algo novo. Então, pode ser que ele venha super cansado do trabalho, pode ser que ele venha com um monte de problemas de casa, às vezes com família ou outras questões, mas quando ele chega no ambiente de ensino, a sala de aula, ele parece que ele se liberta. Ele deixa aqueles problemas da porta para fora. E quando ele entra com um novo olhar, com uma nova perspectiva e não quer ir embora. Né? Então, assim, você pode cumprir sua carga horária completinha, os alunos estão 100% lá. Então, acho que é você saber preparar e você criar essas estratégias, né, para que isso possa se tornar um diferencial dentro da sala de aula. Muito legal. Conta alguma história para gente de uma aula boa que você tenha. Vamos lá. Vou contar uma recente agora, que foi dentro do sistema remoto. A instituição ela me incumbiu aí de um processo que era de trabalhar práticas pedagógicas de forma remota. Falei, vamos lá, o que é que eu vou fazer? Haja criatividade. Só que aí eu comecei a juntar as coisas. Até então eu estava ministrando aulas de fundamentos e metodologia das artes. Ótimo. Aí dentro de toda a ementa do curso, no final, o último conteúdo seria a linguagem teatral e storytelling. Já fiquei mais encantado. Eu falei, vamos criar um processo de contação de histórias. Né? E aí, eu levei para os meus alunos a possibilidade deles, eles escolherem os livros, ou seja, não eu, quanto professor, determinar para ele qual que vai ser o livro, né? Se vai ser o livro X ou se vai ser o livro Y. Isso faz parte do processo do fazer aula, né? Então, você escolhe aquilo que mais te agrada, você vai ter que criar um ambiente, né? Então, você criar todo um cenário, e eu quero que você conte uma história. Marô, e assim, foi um trabalho tão maravilhoso, que os filhos das alunas que lá estavam, ficavam assim, sabe, na frente do computador, os alunos mandavam fotos para mim, dos filhos assistindo e participando daquela contação de história. Olha, que graça. Né? Então, assim, é possível, sim, fazer algo diferente, fazer algo inovador, mesmo que seja de forma remota.
Isso poderia acontecer dentro de uma sala de aula presencial? Sim, poderia, mas nós teríamos um outro desafio, que é fazer com que cada aluno criasse um ambiente diferente, ter que levar um material para dentro de sala de aula, a gente perderia um tempo para que eles pudessem organizar toda essa estrutura. E olha que fantástico que foi esse processo do ensino remoto, onde que eles puderam preparar esse ambiente na sua própria casa, num quarto, na sala, na área, e trazendo a família para participar. Então, ali eu tinha uma pessoa que estava segurando o celular, né? Eu tinha, às vezes, o filho ou a filha participando da história junto com a mãe ou com o pai ali, né? O esposo trabalhando. Teve uma aluna que trouxe passarinhos, ela contou uma história de pássaros, e a mãe dela tinha calopsitas, né? Então, ela colocou, tinha acho umas 5 calopsitas no ambiente. Ela criou um ambiente utilizando a calopsita que a mãe dela tinha. Então, e assim, a história foi contada e os passarinhos cantando. Então, há essa possibilidade, né? Se a gente for levar um pouco dentro dessas experiências para dentro do ambiente educacional, para dentro da sala de aula, dentro de vários aí que nós tivemos, foi a construção, uma das metodologias utilizadas, né? A construção do conhecimento através de círculo, através de grupos, né, que eles tinham que debater um determinado assunto, e um trabalho coletivo, onde que o trabalho iniciava-se em um grupo, ele passava-se por todos os outros grupos através de uma construção coletiva de entendimento. Isso poderia ser feito a partir apenas de um grupo? Sim, mas ali o grupo ele estaria compartilhando apenas aquele seu entendimento. Como as situações elas acabam interligando uma a outra, quando você sai o seu cartaz, o seu trabalho, ele sai de um grupo, ele vai para o outro grupo ele tem que ter um interesse, e ele busca esse interesse de ler o que aquele grupo falou, disse ali, para que ele possa continuar todo esse processo. Então, é uma participação ativa. Então, eu sei que eu tinha um planejamento, que era trabalhar um determinado tema, só que tudo foi construído em sala de aula, e criando caminhos totalmente diferentes. Muito legal. São algumas experiências. E o mais interessante é que essas experiências, elas não cabem somente no curso de pedagogia. São experiências que eu utilizei também na contabilidade, que eu também utilizei na administração. E aí eu quebrei um paradigma de que é um curso de administração, é um curso de contabilidade, os alunos eles não têm essa participação ativa. Tem sim. Tem. Basta o professor, o educador ali, criar essas estratégias e mostrar para eles a importância do papel desse novo método de aprendizado, né? E levar para eles essa construção de ideias. Então, independente. E eu sei e conheço alguns professores que utilizam isso na farmácia, que utilizam isso no direito. E não é porque você faz farmácia, você faz direito, você faz administração, você faz contabilidade, que você não senta no chão. Por que não? Quem disse que não pode? Quem disse que você não pode tirar aquele ambiente de cadeiras, igual a gente estava comentando ontem, um atrás do outro, né, cheirando nuca ali um do outro? Esquece cadeira, vamos criar um ambiente diferente, vamos criar um ambiente construtivo, né, onde que o ensino ele vai ser mais bem aproveitado e vai ser, de uma certa forma, mais absorvido pelo aquele nosso aluno. Muito bom, né? A Núbia está aqui falando, sou prova do quanto essa aula foi brilhante. Envolver a família do aluno é encantador. A Núbia, a professora Núbia, coordenadora do curso de Administração e Contábeis, né? Que ela é minha coordenadora na instituição. E quando às vezes eu chego para a professora Núbia e falo, eu vou fazer isso, isso, isso. Professor, vai dar certo, bora fazer. E ela embarca junto comigo nesse processo, né? Então,
é muito legal essa interação. E o caso até a professora Nubia estava colocando aí, a participação, né, de todos os gestores, né, e acreditar que essas metodologias, elas vieram para ficar, né, e principalmente o professor ele vai ter que se adaptar a esses novos processos. Não tem como mais a gente viver em uma educação onde que um senta atrás do outro e assim vai ser pelo resto das nossas vidas como educadores. Não, nós temos que inventar. O professor hoje, ele precisa ser criativo. Uhum. Ele necessita ser criativo. E só assim ele pode trazer a criatividade que está nas pessoas, né? Que é do ser humano. Então, essa nossa habilidade de sentar em círculo, de ouvir histórias, o quanto que isso não é parte da nossa humanidade, né? Da nossa forma de aprender através das histórias e contando e recontando a nossa história, essa história coletiva, né? Que você traz aí nos grupos, né? O quanto que a gente não pode aprender dessa forma, né? E lembrar que o professor não está sozinho, né? Muitos professores se sentem muito sozinhos também. Ah, mas sou só eu. Quando a gente tem esse apoio aí, né, da instituição, da equipe, com certeza fica... Sim. E o mais importante é que nós, quanto educadores, temos que entender que nós não estamos passando um conteúdo para o nosso aluno no sentido de que apenas para que ele possa aprender, mas nós estamos transmitindo para o nosso aluno como é viver em sociedade, Sim. Como é viver em um grupo, como é aceitar a opinião do outro, e não simplesmente ele sair da instituição, no caso do ensino superior, com um diploma e falar, eu sou um pedagogo, eu sou um contador, eu sou um administrador, sendo que eu não sei a entender como é lidar com o outro. Né? Então, acho que dentro de sala de aula e utilizando esses processos das metodologias ativas, nós conseguimos fazer com que eles possam entender este processo de aceitação da opinião do outro. Eu posso ter a minha ideia, eu posso ter o meu entendimento, mas eu preciso aceitar a ideia do outro também. Na fala, isso é muito fácil. Mas quando a gente leva isso para uma prática educacional, para depois essa prática educacional ir para a prática social, né, no convívio social, aí é que é muito difícil. É essa prática que se torna difícil. E nós somos, como educadores, nós temos que ser esses mediadores. Nós temos que mostrar para eles, não simplesmente o que é uma metodologia das artes, o que é uma gestão da qualidade, o que é um empreendedorismo ou qualquer um outro conteúdo. Mas nós precisamos colocar para o nosso aluno que é importante eles entenderem e compreenderem a opinião do outro, porque isso vai agregar para ele quanto pessoa, mas também como profissional. Né? Então, nós temos hoje uma grande missão de construir novos profissionais, mas novos profissionais mais humanos. Né? E isso eu trago também um pouco lá da educação infantil, onde que os professores da educação infantil, eles também têm esse papel de levar para os alunos a importância do aceitar o que o coleguinha está dizendo, aceitar a opinião daquele coleguinha, para que a gente possa construir pessoas melhores, né? Ou ajudar nesse processo de construção. Sim, a gente não ensina só o conteúdo, né? Muito pelo contrário, Exato. A gente ensina todas essas habilidades, né? Esse jeito de ser humano, né? Que também precisa ser ensinado. Então, todas essas habilidades interpessoais, socioemocionais, tudo isso é tão importante quanto o conteúdo, né? Um não existe sem o outro, eles precisam estar integrados, né? Essa educação com sentido, né? Por que que eu estou aprendendo isso? Por que que isso serve? Como é que isso pode ter um papel na minha vida? Como é que esse conteúdo se relaciona com a minha vida? Né? Fazer todas essas pontes aí, essas conexões, né? Eu acho que é. Sim, e isso se torna importantíssimo para o desenvolvimento crítico também do nosso aluno, né? Sim.
ele vai sair daquele estágio, mas ele vai sair melhor do que ele entrou, né? E nós, quanto educadores, não que seja a nossa obrigação, né? Mas nós temos esse papel, porque nós somos vistos dessa forma, né? Até hoje, né, às vezes fala assim, brinca muito assim, ó, quem é que não lembra da professora do jardim de infância, né? Igual, às vezes eu falo para meus alunos assim, eu conheço e tenho convivido e sei onde que mora, a minha professora que me ensinou a ler e escrever, a professora Jacira, né? Isso, vamos lá, vou entregar um pouco a idade, mas isso já tem quase mais de 30 anos, né? Então, assim, lembro de vários outros professores que passaram pela minha vida. Então, são professores que foram marcantes. E se nós realmente queremos ser lembrados pelos nossos alunos, nós precisamos ser marcantes. Mas marcantes no sentido de quê? No sentido de fazermos a diferença para o nosso aluno. Não simplesmente como um mediador de um conhecimento, mas dentro das nossas atitudes, dentro do nosso olhar para o nosso aluno, né? Buscar essa empatia com ele, buscar esses processos. Como fazemos isso? Através de novas metodologias, o que nós chamamos hoje de metodologias ativas, né? De como ensinar de uma forma diferente e transformando a vida daquele nosso alunado. Muito bom. E como é que a gente quer tanto, né, ser marcante e deixar aí uma marca, né, por onde a gente passa, nas nossas aulas, nos nossos cursos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue aí promover esses encontros marcantes? Eu utilizo uma estratégia na minha vida educacional, na minha vida quanto educador, eu ser eu mesmo, sabe? Ser bravo a hora que tem que ser bravo, ser exigente a hora que ser exigente, ser compreensivo na hora que tenho que ser compreensivo, saber ouvir o nosso aluno, porque às vezes o nosso aluno ele está ali na sala de aula, ele simplesmente quer ser ouvido. Às vezes ele traz todo aquele problema, ele quer ser ouvido, né? Então acho que isso é o que se torna marcante. Eu acho que isso é o que me faz hoje me tornar marcante para os meus alunos. Aí volta ao que eu tinha dito anteriormente, a questão da parceria, né? É de olhar para o meu aluno, não simplesmente eu sou um professor e você é o aluno, né? Mas nós somos os professores e nós somos os alunos, porque nós vamos compartilhar conhecimentos, vamos compartilhar saberes, porque vai ter coisas que você sabe mais do que eu, mesmo eu sendo um educador. Então, é essa parceria que se torna fundamental para que nós possamos hoje ser marcante, né? Que o aluno nosso, ele vai, ao término do semestre, ele vai falar assim, olha, eu quero esse professor semestre que vem de novo, sabe? Eu quero que ele continue com a gente. E esse é um processo de construção, né? De saber que nós estamos sendo bem vistos pelos nossos alunos. Muito bom. E agora eu vou te fazer uma pergunta, então. O que é que marcou... o que é que marcou no nosso curso, no curso de metodologias ativas que você fez comigo no IPOG lá, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás já, né? Isso. Mais um pouquinho, né? O que é que ficou marcante para você? Então, quando a professora Gláucia, antes mesmo da gente iniciar o nosso encontro na sexta-feira, a professora Gláucia, ela havia entrado em contato comigo. E ela pediu para mim dar para a senhora, para você, né, que você pediu para mim não chamar de senhora. Deu para mim ajudar você. A idade, né? Falou que era para mim dar todo o suporte para você em sala de aula. Então eu cheguei mais cedo, e quando eu cheguei mais cedo, eu vi que a hora que eu entrei, eu estava em sala, logo em seguida você chegou e começou a delegar as questões, sabe, no sentido para ajudar, perguntando isso, como que poderia funcionar isso, como que era a turma. E eu já vi que naquele momento ali,
começou um processo de metodologias ativas, né? Mas dentro do olhar que você viu em mim, não como eu estivesse ali como apenas como um aluno, mas como que eu estava ali quanto também professor, né? E você, de uma certa forma, me ensinou dentro desses processos a como me organizar antecipadamente. Porque quando os alunos, o restante da turma chegou, inclusive nós temos aí a Nilva que estudou lá com a gente, quando os alunos chegaram, já estava tudo preparado. E essa preparação, ela foi uma preparação conjunta. Então, eu me senti parte desse processo. E ali foi onde que eu falei assim, então as metodologias ativas não é simplesmente você aplicar uma ferramenta, mas é você trazer todos esses instrumentos antecipadamente no sentido do processo de preparação. E se alguém está chegando, coloque este alguém para ajudar. Né? Eu faço muito isso com os meus alunos. Às vezes eu chego, eu deixo para fazer algumas coisas propositalmente em sala de aula. Às vezes é um recorte, de alguma carta, alguma coisa que eu vou utilizar, e eu trago esse aluno para participar junto comigo, para ele entender que ele também faz parte daquele processo. E ele vê que tem algo preparado, mas que a construção coletiva é mais importante. E é isso o que mais me chamou a atenção, né, esse processo coletivo. E aí depois começou todo o processo de explicação, eu falei, é isso que eu quero ser. Né, eu quero ser um professor diferente, eu quero ser um professor que ao entrar em sala de aula, os alunos eles possam se encantar. Então eu quero levar a magia da educação para dentro da sala de aula. E é isso que eu venho fazendo, e é isso que eu venho buscando, e criando novas estratégias, criando novas possibilidades, para que o meu aluno ele possa sentir prazer em estar em sala de aula, e os outros alunos, ao passar no corredor da instituição, eles olharem lá e eles sentirem vontade, nossa, eu queria estar nessa aula, como já vem acontecendo. Né? Então, os alunos, eles têm essa vontade de estar na aula. Por quê? Porque eu estou fazendo com amor, igual eu falo para todo mundo. A pedagogia, para mim, ela ultrapassou uma barreira, não é simplesmente uma questão apenas financeira. Eu faço a pedagogia pelo amor. Né? Então, eu sou professor porque eu gosto de ser professor. Eu escolhi ser professor. Eu acho que é um ponto fundamental. E não pensar que a educação é para que vocês tenham uma notoriedade, né? Bater no peito e falar, eu sou o professor, eu sou um educador. Tá, mas e aí? O que você está deixando de legado para os seus alunos? O que ele vai levar? Então, eu faço a educação, para mim, eu faço amor. Né? Eu gosto. Deixa eu avisar minha mãe aqui para ela não me ligar na live. É muito então, amor com certeza, né? Então, eu faço da educação mesmo por amor. Eu gosto do que eu faço. E não somente a educação, né? Dentro dos meus trabalhos quanto gestor, inclusive o doutor Artêmio está aí, ele é um grande amigo meu aqui, que eu conheci dentro dessa área da gestão, né? Tudo, acho que tudo que nós puder fazer, e fazer realmente porque nós gostamos, porque amamos aquilo que a gente faz, independente do que for, eu acho que tudo se torna mais bonito, tudo se torna mais agradável. E o meu trabalho, ele deixa de ser apenas um ganha-pão, mas ele passa a ser uma forma de alimentar a minha alma. Né? Então, se torna muito mais bonito. Muito bom, então, eu faço da pedagogia e faço da gestão por amor, e não por apenas uma obrigação, vou fazer porque eu preciso fazer. Não funciona assim. E com certeza você uniu aí essas duas qualidades, né, que você tem, com certeza, né, esses talentos, e desenvolvendo da melhor forma possível, né? A gente fala muito nesse trabalho com propósito, dessa
missão, da gente se sentir, como a gente falava ontem, se sentir vivo mesmo, né? Ter aulas vivas, aprendizagem viva. A aprendizagem tem que ser ativa, tem que ser viva, porque ela é feita para pessoas vivas, né? Ontem eu achei maravilhoso você trazer a Renata, a atriz que fez uma encenação belíssima da morte. Imagina uma palestra de ensino híbrido de educação começar com a morte, né? Então, mesmo para nos chamar muito a atenção de que, olha, nós estamos trabalhando com a matéria mais preciosa que existe, que é o ser humano, que é a vida, né? Essa vida do ser humano, a apresentação do mundo para as pessoas que estão chegando. Então, é muito importante esse nosso trabalho, né? E uma coisa que... E é outra questão que as pessoas fazem, que eu ouço muito, né? Professores falando, mas trabalhar com metodologias ativas dá muito trabalho, tem que preparar tudo, tem que ler. Eu sempre, né, ando com a minha cesta, com a sacola, carregando as coisas cada vez agora menos, um pouco no digital, mas sempre gosto de levar, né, o vaso de flor, as coisas do café, arrumar as canetas, os papéis. Sim. E isso dá mais trabalho, é claro. Eu lembro quando... Com certeza! Você chegou ali para me ajudar, eu falei, nossa, que maravilha, né? Porque você sempre tem que, né, chegar antes, preparar a importância desse ambiente de aprendizagem, né? Quando a gente consegue fazer das nossas aulas, seja no espaço virtual, online, ou seja no presencial, criar quase como esse oásis dentro da nossa realidade, né? Do dia a dia, essa atmosfera mágica aí que você falou, que você cria um ambiente diferente. Você pode fazer isso, né, mudando as cadeiras, colocando em círculo, colocando um vaso de flor no centro, né, organizando ali as cadeiras em grupos, né? Mas isso dá trabalho. Então, o que eu lembro em você, a primeira coisa, né, o que mais me marcou foi essa sua disposição mesmo, né, de ajudar, de participar. E isso que é mais do que um processo ativo, né? E vocês, num curso de formação de professores, todos ali estão sendo formados para fazer isso na prática, né? Para atuar na prática. Então, o quanto que é importante essa nossa disposição, e aí, né, te agradecendo também, que eu lembro desde o primeiro dia, nossa, daquela sexta-feira, que bom, eu tenho o Daniel que vai né, junto, não estou tão sozinha, esse lugar sozinho do professor, eu acho muito, a gente precisa mudar isso, né? Esse lugar solitário, que só ele que sabe, que só ele que tem que carregar tudo nas costas. Não é assim, não é para ser assim, né? Estamos todos interconectados e tem que acontecer essa parceria, né? Todos ali que estão com um objetivo comum, né? Todo mundo quer aprender. E principalmente quando a gente entra ali em sala, igual eu já fui várias vezes para dentro da sala de aula levando uma mala. Então... Né? O que tinha nessa mala? Era a época do carnaval. Tá, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu levei um monte de fantasia para meus alunos. Então eu ministrei uma aula, que era uma aula até de um conteúdo, que era um conteúdo até tanto maçante, né? Que era muito mais técnico ali. Eu levei para dentro da sala de aula uma mala com um monte de fantasia. Falei para os meninos, para os meus alunos lá do curso, falei, olha, vocês escolhem aqui um adereço, chapéu, capa, um monte de coisa. E os alunos assistiram a aula todos fantasiados em clima de carnaval. Por que não? Né? Então, não é porque eu tô ministrando um conteúdo maçante que eu não posso fazer algo diferente. Então, às vezes, quando você leva uma flor, você leva um bombom, você leva uma balinha, que seja, isso vai fazer um diferencial na sua aula, né? Você vai falar assim, olha, o professor, ele está nos chamando a atenção por isso, né? Então, assim, como a professora Núbia colocou aqui, dentro dessa minha generosidade, né? É porque eu faço por amor, Sim. Né? Eu gosto, eu sou um professor disponível, né? Lógico, dentro das medidas do possível, porque nós temos vários outros afazeres, mas dentro das possibilidades, sim, eu acho que nós somos ativos dentro da instituição e precisamos ser ativos dentro da instituição que nós estamos,
né? E eu gosto muito disso, de ser um professor presente, né? De fazer com que aquele nosso aluno esteja presente. Inclusive, no final do semestre passado, teve uma das nossas alunas, a Geisa, que ela, a única aluna da administração que estava formando. Eu fui, sabe? Eu fui porque era um momento dela, de eu reconhecer o trabalho que ela fez, né, durante vários semestres aí. Então, acho que o professor ele tem que ter essa participação ativa em todos os processos. Não é simplesmente porque você acabou o seu semestre ou acabou aquele ciclo ali, você nem olha mais para a cara do aluno, né? Então, acho que você tem que buscar essa empatia com ele e fazer com que ele fale assim, você pode contar comigo, né? Igual a parceria que nós criamos aqui, né, Maru? No sentido de que nós tivemos nosso encontro, que foi apenas aí 3 dias, há 2 anos atrás, e olha onde nós estamos aqui, né? Então, continuando, por quê? Porque nós ultrapassamos aquela barreira simplesmente do professor-aluno, mas nós criamos um processo de construção, né? E troca de saberes. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Né? Não somente dentro da área da educação, mas em qualquer outra área. Esse é o processo que eu faço, por exemplo, dentro da área de gestão, né? Quando eu trabalho em algumas empresas. Eu acho isso fundamental. Somos seres humanos que se encontram, né? Eu falo que o meu trabalho todo é ser um ponto de encontro. Então, se nós estamos nesse mundo, nesse momento agora, é porque a gente tem que se encontrar e que a gente possa se encontrar pelo melhor. E aí eu tenho feito lives todo dia de manhã com uma outra parceira, também às 8 da manhã. Eu já acordo e já venho aqui para a live, né? E todo dia eu tiro uma carta, né? De manhã são conversas rápidas, de meia hora, ela traz um temas aqui do cotidiano que nos ajudam aí a viver esse momento, né, mais difícil que a gente está vivendo. E a carta de hoje foi o amor, né? Eu trago sempre meu baralho aqui do Oráculo do Pão, ela falava de cura, o tema era a cura, qual seria a cura para essa pandemia, tá? E aí aqui está dizendo que o amor cura, né? E agora, nesse momento, o nosso diferencial é ser humano, é o que a gente tem de diferente do vírus, né? É ser cada vez mais humanos. Mas aí eu ia ler essa carta, mas aí você falou da generosidade, então eu queria trazer a da generosidade também, que é muito bacana, que é para mostrar que somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada gesto afeta a nós mesmos e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia. É se dar e receber, em nome de todos. Eu acho que alguém falou aqui, acho que a própria Núbia, né, falou da sua generosidade e dessa teia que estamos todos interconectados, né? Sim. É a essência, para mim, da educação, das metodologias ativas. E eu também carrego muito comigo uma frase, inclusive eu tenho até essa frase aqui num quadro, aqui em casa, que ela fala assim, você nunca seria quem você é hoje se você não tivesse passado tudo que você passou. Né? Então, acho que essa frase eu transpiro ela muito pela questão da empatia. Né? Então, o que eu sou hoje, eu vivenciei várias coisas dentro da educação, né, quanto aluno, e eu preciso aprender com tudo aquilo. Eu tive excelentes professores, mas eu tive professores não tão bons, né? Não professores ruins, mas professores não tão bons. Mas eu pude aprender com cada um, eu pude trazer para cada um. Eu acho que isso é o que traz essa generosidade que eu trago em sala de aula, né? Esse processo de que o que eu sou hoje quanto educador é tudo aquilo que eu passei, né? E é tudo aquilo que eu quero que meus alunos possam lembrar lá no futuro. Né? Então, acho que isso trabalha muito a questão da generosidade. Muito bom. O Instagram aqui já está na contagem regressiva, 41 segundos, ele vai derrubar a gente. Muito, muito obrigada, Daniel.
não só por hoje, por esse bom encontro aí, e que a gente continue aí se encontrando online, offline. Ok, muito obrigado, agradeço a todos aí. Um beijo no coração, fique com Deus e estamos aí. Precisando, eu sei que eu posso contar contigo e você pode contar comigo. Agradeço a todos aí que estiveram aí com a gente. Nilva,